Peço para que os irmãos abram no livro de Josué. Josué, capítulo 6. Josué, capítulo 6. É um texto longo, mas eu não vou ler ele todo, para que a gente possa ganhar tempo. Porque nós vamos ter que voltar alguns capítulos atrás para entender o que aconteceu aqui. Vamos falar sobre as muralhas de Jericó, que pelo poder de Deus caíram, somente pelo poder de Deus. Todos acharam, amados? Está aqui já, né? Eu vou ler, amados irmãos, capítulo 6, do versículo 20, o versículo 22, o versículo 23, e vou ler também o versículo 25. Diz assim o versículo 20: Gritou o povo e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ouvindo o povo o sonido da trombeta, deu um grande brado e o muro caiu. E o povo subiu à cidade, cada qual a atacou de onde estava e a tomaram. Versículo 22. Disse Josué aos 2 homens que tinham espiado a terra: Entrai na casa da prostituta e tirai-a de lá com tudo que tiver, como lhe juraste. Versículo 23. Assim entraram os jovens espias e tiraram Raabe e seu pai e sua mãe e seus irmãos e tudo o que tinha. Tiraram também todos os seus parentes e puseram-no fora do acampamento de Israel. No versículo 25, Josué, porém, poupou a vida da prostituta Raabe e a família de seu pai, e a tudo o que tinha, porque esconderam os mensageiros que Josué enviara para espiar Jericó. Ela habita no meio de Israel até o dia de hoje. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Os irmãos podem se sentar. Glória a Deus. Amados irmãos, na semana retrasada que eu tive a oportunidade de estar trazendo a palavra, nós falamos sobre o reinado do rei Ezequias, aonde os inimigos queriam entrar e saquear a casa do povo de Deus. Só que aqui é diferente. Aqui é o povo de Deus que quer entrar e destruir as hastes malignas que havia por detrás das muralhas de Jericó. Então nós entendemos que aqui, o povo que obedecia a Deus, eles eram temidos. Quando nós lemos lá, no reinado de Ezequias, o povo já estava corrompido. Então nós entendemos que a cada dia vai piorando as coisas. A população cada dia mais, ela tem sido uma população desonesta com Deus. Temos desobedecido aquilo que o nosso Deus nos ensina a fazer. E por isso tantas derrotas, por isso tantas quedas, por isso tantos fracassos na nossa vida, mediante a nossa desobediência. Então aqui, amados irmãos, nós vamos iniciar lá no capítulo 1, aonde Deus anima Josué. Moisés, que havia liderado o povo desde a saída do Egito, e logo depois, caminhando pelo deserto, Moisés não se encontra mais. Moisés é morto. E o escolhido para substituir Moisés é Josué, o braço direito de Moisés. Então nós entendemos, amados irmãos, que nós não dependemos de homens para fazer a obra de Deus. Moisés morreu, mas a obra de Deus, ela tinha que permanecer. Ela tinha que ter uma continuação. E o homem escolhido para substituir Moisés era Josué. Josué, então, assume uma grande missão, porque creio eu que substituir Moisés não era uma missão tão fácil assim. Diante de tantos desafios a qual Moisés passara, Josué se sentia
um tanto incapacitado de substituir. Mas Deus, com seu amor, com a sua graça e com a sua misericórdia, o Senhor, Ele anima Josué. Quando você lê o capítulo 1 de Josué, você percebe que no versículo 6, no versículo 7, no versículo 9, o Senhor, Ele fala, esforça-te. Então o Senhor, Ele diz 3 vezes para Josué, esforça-te. Então nós só conseguimos caminhar perante a terra prometida, que é o reino de Deus, nos esforçando. Nós não conseguiremos alcançar o nosso objetivo sem esforço. É necessário muito esforço de mim e de vocês. Nós devemos nos esforçar. Buscar estar caminhando conforme o conselho que o Senhor nos dá, os mandamentos que Ele nos dá. Então, Deus, Ele anima Josué. Ele diz, esforça-se, Josué. Esforça-se. Esforça-te. E hoje, se tem alguém aqui que pensa em desistir da sua caminhada, Deus está dizendo para você, esforça-te. Você vai conseguir. Se você estiver com Deus, você vai vencer essa dificuldade. Você vai vencer essa barreira. Então, continuando, no capítulo 2, Josué ele envia 2 espias para espiar Jericó. Jericó, quando nós vamos para os estudos, nós vamos ver, muitas pessoas dizem que haviam 2 muralhas. 2 muralhas. E os estudiosos dizem que essas muralhas eram tão largas que os carros passavam por cima. Haviam casas onde as pessoas habitavam em cima da muralha. Então, para que a gente venha ter uma noção, os estudos que eu andei vendo, havia uma muralha de 6 metros e outra de 4 metros. Então, você vê que é uma muralha muito grande, uma muralha muito larga, a qual a sua altura deveria ser de aproximadamente 13 metros de altura. Olhando humanamente falando, era um lugar aonde era impossível de entrar. Impossível. Mas entendemos que para o nosso Deus não há impossível. Para Deus tudo é possível. Então Josué, ele envia os 2 espias para buscar informações de Jericó. E chegando lá, nós vamos ver no versículo 3 do capítulo 2, diz assim, então o rei de Jericó mandou dizer a Raabe, tira fora os homens que vieram a ti, que entraram na tua casa, porque vieram espiar a terra. Então a palavra de Deus diz que esses 2 espias, eles foram até uma casa de prostituição, aonde lá habitava Raabe, uma prostituta, uma mulher pecadora. E chegando lá, ela acolhe esses homens, a qual vem a informação de que o povo de Deus havia enviado homens a espiar a terra. E quando a gente lê, amado, esse capítulo, nós vamos entender que os povos, eles temiam o povo de Deus, porque eles viam o poder de Deus. E quando nós vamos ver lá quando Balaão envia mulheres estrangeiras para entrar no arraial do povo de Deus, para corromper o povo, nós entendemos que Satanás entendeu que quando nós andamos em desobediência, em pecado, nós fracassamos. Então, quando nós estamos com Deus, nós somos um povo forte, nós somos um povo resistente. Então, a necessidade de nós abandonarmos a prática do pecado, porque certamente nós falharemos na nossa caminhada. O pecado nos faz a divisão entre nós e Deus. Então devemos abandonar essa prática. Então, quando a gente vê no versículo 4, diz assim, aquela mulher, porém, tomou 2 homens, os escondeu e disse, é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eram. Havendo de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram,
não sei para onde foram, ide após eles depressa, podereis alcançá-los. Então essa mulher, algumas pessoas até dizem que Raabe mentiu, e justificam a mentira como um ato de justiça. Não, Raabe, ela ouvira falar de Deus, mas ela ainda não estava aliançada com Deus. É diferente. Então, Raabe está num processo de conversão. Ela aceita os espias, os mensageiros de Deus, na sua casa, e os protege. Quando nós vamos lá para o versículo 8, diz assim: antes que os espias se deitassem, ela subiu airada ter com eles, e lhe disse: bem sei o que o Senhor vos deu essa terra, e que o vosso pavor caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão apavorados diante de vós. Temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíres do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Amados irmãos, nós entendemos aqui que Raabe ouviu falar de Deus. Muitas vezes as pessoas buscam tantas profecias, tantos milagres, mas essas coisas elas não convertem ninguém. Porque hoje você vê um milagre, você recebe uma profecia, e quando você consegue aquilo que você desejava, simplesmente vira as costas para Deus. O que nos transforma, o que nos purifica, o que nos liberta, o que nos converte ao Senhor, é a palavra de Deus. E, amados irmãos, quem pregou para Raabe? Quem foi que ensinou para essa mulher, uma prostituta? Quem falou de Deus para ela? Sabemos que Raabe era dona do prostíbulo, a qual ela recebia vários homens, e havia todo tipo de conversa ali. Amados irmãos, através do ímpio, o conhecimento de Deus chegou a Raabe. Aqueles homens ímpios, infiéis, ouviram e viram o que Deus havia feito, e contaram a Raabe, a ponto de convencer Raabe que o nosso Deus é poderoso. A palavra de Deus, ela diz, no versículo 9, bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Ela reconheceu a soberania e o poder de Deus, e que o vosso pavor caiu sobre nós, e que todos, ela diz, todos os moradores dessa terra estão apavorados diante de vós. Então a palavra, os acontecimentos, as obras de Deus chegou ao ouvido de todos. Todos tiveram conhecimento do poder de Deus, mas somente Raabe temeu ao Senhor. Somente Raabe se rendeu aos feitos do Senhor. No versículo 11, vem assim: ouvindo isso, o povo desanimou, e ninguém mais há coragem alguma por causa da vossa presença, pois o Senhor, o vosso Deus, é Deus de cima nos céus e embaixo na terra. Amados, olha que coisa linda. A Bíblia diz que a fé vem em ouvir e ouvir a palavra de Deus. Olha o que a palavra de Deus fez na vida desta mulher. Ela reconhece que Deus é Deus acima dos céus e embaixo na terra. Essa mulher, ela devia ter, quando a gente vê, fala sobre prostituição, é algo tão sujo. Eu acho que é a degradação, é o nível mais nojento, mais profundo que alguém pode chegar, de se prostituir, de se deitar com vários homens, bêbados, sujos. Essa mulher, uma mulher que um dia foi infiel,
um dia ela se corrompeu, e ao ouvir a palavra de Deus, ela recebe a transformação do Evangelho, a transformação do poder de Deus. Então há necessidade que nós temos de pregar a palavra. Essa mulher, quando se prostituía, alguns homens deviam falar para ela: você não sabe o que aconteceu, você não sabe o que o Deus de Israel fez. Ele abriu o Mar Vermelho, ele destruiu o Egito, ele destruiu o Faraó. Mas mesmo sabendo disso, esses homens não se rendiam. Mas ela se rendeu, amados irmãos. Não deixe de testemunhar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Não deixe de falar da palavra de Deus. Um dia nós estivemos num grande lamaçal. E o Senhor nos resgatou. E hoje nós estamos de pé. E talvez você possa acreditar que você passou por tudo aquilo, todos os seus problemas, os seus vícios, as suas dificuldades, as suas lutas. Você pode acreditar que foi por um acaso. E que você foi resgatado por sorte. Não, o Senhor o permitiu, através da consequência dos nossos pecados, que passássemos por aquela situação, para hoje podermos ajudar a outras pessoas que passam pela mesma situação que nós passamos lá atrás. Se você é um ex-viciado em drogas, você pode pregar, você deve pregar para quem está preso nas drogas. Se você um dia teve o seu casamento destruído e hoje Deus restaurou, prega para aqueles que já passaram pela mesma situação que você. Se um dia os seus filhos estavam perdidos no mundo e muitos pais perdem a esperança, mas o seu filho foi resgatado, prega para ele. Testemunha para ele o poder, a grandeza de Deus. Porque no momento em que nós passamos por essas situações, e eu já passei por várias, creio que os irmãos aqui também passaram, por muitas vezes nós pensamos: não há mais jeito, não há mais solução. Amados irmãos, eu cheguei a ponto de algumas vezes falar para Deus: Senhor, desiste de mim, eu não vou conseguir me livrar disso. Eu não vou conseguir me libertar. Irmão, foram várias vezes. Mas quando você se desprende das suas forças, quando você deixa de confiar na sua capacidade e entrega tudo nas mãos do Senhor, aí Ele começa a agir. Aí começa a transformação. Talvez uma oração onde você ore até por 5 minutos, onde você não sente nenhum arrepio, você não vê nada, você não sente nada. É através dali, quando você entrega os seus problemas nas mãos do Senhor, o milagre ele começa a acontecer. Então, se há alguém aqui que está passando por essa situação, tem os jovens ali, que vão passar por muitas situações difíceis, entregue nas mãos do Senhor. Só que entregar significa confiar. Entende? Então, quando você entrega o seu problema, quando você entrega a sua família, você precisa confiar que Deus é poderoso, que para Ele não há impossível, que para Ele não há barreiras, assim como acreditou Raabe. Continuando aqui, Raabe faz uma confissão genuína de uma pessoa que se encontra transformada. Bem sei que o Senhor vosso Deus é Deus em cima, nos céus e embaixo da terra. Mas Raabe, ela faz um pedido aos espias. No versículo 12 ela diz assim: agora pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, porque usei de misericórdia para convosco, que vós também dela usareis para com minha família, e dai-me um sinal certo. Raabe se tornou uma mulher intercessora. Ela não somente busca a sua salvação, mas aqui ela começa a interceder pelos da sua casa, pelos da sua família. E o povo de Deus deve ser um povo intercessor. Nós devemos orar, interceder por aqueles que nos rodeiam, pelos nossos filhos, pelo nosso companheiro, companheira, pelos nossos amigos. Raabe nos ensina o poder da intercessão. Porque hoje, se estamos fortes, um dia nós estivemos fracos, e alguém intercedeu por nós.
Então há um poder muito grande na intercessão. Então nós devemos interceder uns pelos outros. A Bíblia diz que, se porém, 1 Timóteo 5,8, se porém alguém que não cuida dos seus parentes, principalmente dos da sua casa, negou a fé e é pior do que um incrédulo. Porque não tem como, amados irmãos, nós servimos a Deus, estarmos na casa de Deus e não cuidar da nossa família. Nós não podemos desacreditar que há salvação. Talvez o seu esposo ou a sua esposa seja um problema aos seus olhos, impossível de ter conserto. Eu ouvi isso esses dias. Um amigo falou para mim que ele não via solução para o seu casamento, que a esposa humilhava de todos os jeitos. E eu usei o meu exemplo para tentar convencer, para tentar orientar aquele rapaz de que há solução, há jeito sim. Há jeito, irmãos. Nós só temos que fazer aquilo que o Senhor nos manda. Porque muitas vezes nós agimos de acordo com aquilo que nós recebemos. Recebemos o mal e agimos com o mal. Não, está errado. Se alguém te faz mal, ore por ela. Interceda por ela. Se alguém lhe causa mal, retribua com o bem. Esse é o plano de Deus. O plano de Satanás é que se você recebe o mal, não dá mole não, vai com o mal também. Mas nós servimos a Deus e não a Satanás. Então nós devemos acreditar. O segredo da nossa vitória é crer no que está escrito. Se o Senhor Deus diz que nós temos que orar pelos nossos inimigos, devemos orar. Se o Senhor Deus que devemos orar por aqueles que nos fazem mal, nós temos que orar. Não há outra solução, é a ordem dele. E ele é todo poderoso, ele tem o domínio de todas as coisas. É ele que tem toda a sabedoria vem dele. Então nós temos que confiar que fazendo isso nós vamos ter sucesso. Nós vamos ter mudança de vida. Amém? E continua. No versículo 15, diz assim: ela então os fez descer por uma corda pela janela, pois a sua casa estava sobre o muro da cidade. A casa de Raabe ficava no muro, nesse muro largo, aonde passavam carros, aonde as pessoas habitavam ali. Ela morava sobre o muro. No versículo 16, e disse-lhes: ide-vos ao monte, para que não vos encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois tomareis o vosso caminho. Raabe, ela dá um conselho. Raabe, ela reconhece a autoridade, o poder de Deus. Raabe intercede pelos seus familiares, e Raabe aconselha os espias. Ela diz para eles: olha, vão para o monte, e lá fiquem por 3 dias, porque eles vão procurar vocês e não vão achar. Aí eu lendo esse pedaço, esse versículo, me levou ao Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Como é que nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, irmãos? Lendo a palavra, sendo fiel, orando a Deus. Raabe aconselha esses homens a ir para o monte, e monte é lugar de oração. Monte é lugar de oração. No versículo 22, diz assim: foram e chegaram ao monte, e ficaram ali 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os buscaram por todo o caminho, mas não os acharam. Olha que tremendo isso, amados. Aqueles homens buscaram por toda a região esses 2 espias, mas eles estavam no monte. É a oração, amados irmãos, que vai nos proteger dos nossos inimigos. É através das orações que vai cegar os inimigos, aqueles que nos querem mal.
é através das nossas orações que o milagre vai acontecer. Então a Bíblia ela é bem firme nisso, que nós devemos orar. Nós devemos buscar a palavra de Deus. Quando aquele povo sai do Egito, irmãos, e Moisés liderando aquele povo, o Senhor ordena que todos os dias eles fossem para o lado de fora e colhessem um pouco do maná. O maná é a palavra de Deus. Todo dia nós temos que buscar uma porção, uma pequena porção. Eu disse uma vez que quando a gente vai descobrindo a palavra de Deus, é como se nós fôssemos um lugar escuro, um lugar tenebroso. E quando nós descobrimos, pela palavra de Deus, aquilo que nos mantém em trevas, ele se acende. Um cômodo se acende. Quanto mais você vai conhecendo a palavra de Deus, vai se acendendo. Vai se acendendo na sua área familiar, na sua área pessoal, no seu sentimento, no seu trabalho. A palavra de Deus, ela traz luz, ela traz vida. Então nós devemos ter essa busca pela verdade, pela palavra, para que a gente venha nos consertar. Um dia nós estávamos mergulhados no pecado, e através da leitura do conhecimento, as luzes foram se acendendo. Jesus é a nossa luz. E a descoberta de cada versículo, irmãos, isso ilumina os nossos caminhos. Isso nos faz enxergar aquilo que nós antes não enxergávamos. Fazíamos tantas coisas erradas e hoje a gente para pensar, como é que eu pude fazer aquilo? Como é que eu pude falar aquilo para minha esposa, para os meus filhos? Como é que eu pude ser uma pessoa tão ruim igual era antes? É porque você não tinha o conhecimento da palavra e hoje você tem. E hoje a luz habita em você. Então a luz, ela nos tira das trevas, da escuridão. Eu pulei um pouquinho, mas eu vou voltar para o versículo 16. Versículo 17. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste juramento que nos fizeste jurar. Se vindo nós à terra, não atares este cordão vermelho à janela, por onde nos fizeste descer, e não recolheres em casa contigo o teu pai, a tua mãe, os teus irmãos e toda a família de teu pai. Qualquer pessoa, versículo 19, qualquer pessoa que sair da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nela puser a mão. Então, os dois espias, eles fazem um trato com Raabe. Raabe, no dia que nós voltarmos para destruir essa terra, e o cordão vermelho não estiver na janela, por onde nós descemos, nós estamos desobrigados do acordo que nós estamos fazendo aqui. É necessário que você permaneça com esse cordão vermelho, para que a gente venha identificar a sua casa e você seja salvo. E todo aquele que estiver fora da sua casa será destruído. Então permaneça você e a sua família dentro de casa. Nos faz lembrar, amados irmãos, lá no Egito, a última praga, a qual o Senhor pede para que venham matar um cordeiro, pegue o sangue e venha passar sobre os umbrais da porta. E diz que a casa que não tivesse o sangue nos umbrais, o espírito da morte passaria e mataria todo o primogênito daquele lugar. E o povo se reunia com a sua família, matava o cordeiro e pegava o sangue e passava nos umbrais da porta, como um sinal de obediência, como um sinal de reverência a Deus. O que são esses sangue nos umbrais, amados irmãos? É a nossa busca todos os dias com a nossa família. Homens que estão aqui, sacerdote do lar, é sua responsabilidade conduzir sua família. É sua responsabilidade de reunir a sua família, seja na sua mesa, seja no seu sofá, e ensinar-lhe a palavra de Deus.
Irmãos, mas eu não sei como ensinar a palavra. Busque conhecer a palavra, ore nem que seja para você orar pelos seus filhos, pela sua esposa, pela sua casa. Mas é nossa obrigação como homem de Deus. Nós devemos conduzir a nossa família até o reino de Deus. Os nossos filhos, eu vejo porque é uma luta. Na minha casa é uma luta tirar o celular do meu filho. Mas é a responsabilidade minha e da minha família de ensinar a palavra a ele. Se você não sabe como fazer, busque a orientação de Deus. Deus nos dá a estratégia. Eu não canso de dizer isso. Meu filho ficou mais ou menos um ano sem falar comigo. Não me chamava de pai, não tinha o mínimo de carinho por mim. Só que isso passou a me incomodar, a qual eu pedi estratégia ao Senhor, para que Ele me desse estratégia de como resgatar o carinho do meu filho. Eu fui um pai muito ruim para ele. Então essa foi a consequência que eu sofria. Eu batia muito e ensinava pouco. Hoje eu ensino mais. Hoje eu busco sentar e ensinar os meus filhos. Mostro as consequências. Eu pego o celular e olha aqui a consequência do pecado. O que pode acontecer com você. E eu pedi uma estratégia ao Senhor, e o Senhor falou assim para mim: tira a televisão, é o que está tirando a comunhão minha contigo. A televisão passou a ser um Deus na nossa casa, aonde nós perdíamos muito tempo vendo televisão e não conversávamos. E eu, querendo ser uma pessoa diferente, eu não impus, eu era um homem de impor as coisas, irmãos. Eu era um homem de chegar, vai ser assim, porque eu quero, e acabou. Esse era o homem que eu era. E Deus me ensinou que eu não tenho que impor nada, eu tenho que ensinar. E eu fiz uma proposta para eles. Reuni toda a família, ele emburrado comigo, né? E eu falei assim: gente, o Senhor me pediu aqui, me deu uma orientação de nós ficarmos uma semana sem ver televisão. E eu queria saber se vocês concordam. E todos concordaram, relutaram, concordaram. Nesse mesmo dia eu disse para ele que eu amava e que eu sentia saudade de ser chamado de pai. E a partir daquele dia, irmãos, nós começamos a ler a palavra de Deus. O respeito voltou para dentro da minha casa, entre pai e filho. Entende, irmãos? Entende que tem algo que tem te afastado do poder de Deus? Tem algo dentro da nossa casa que nos afasta da vontade de Deus? E a gente fica se perguntando: o que eu estou fazendo de errado? Tem um Deus que tomou o lugar do nosso Deus. E você precisa ser valente. Você precisa se esforçar. Esforça-te. E traga de volta a presença de Deus para dentro da sua casa. E para dentro da sua casa. É isso que falta. Então, são as estratégias que Deus nos dá, que está na sua palavra, mas passa despercebido. Então, esses homens, eles explicam para Raabe: aquele que estiver fora de casa serão destruídos. Então permaneça você e a sua família dentro de casa. E não esqueça o cordão vermelho, escarlate, pendurado na janela. E tendo dito isso, irmãos, no versículo 21, diz assim: respondeu ela: conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram. E ela atou o cordão vermelho à janela. Olha que tremendo, irmãos. Raabe está com sede da palavra. Raabe está tão encantada, Raabe está tão confiante em Deus, que ela poderia chegar: não, eles estão indo embora agora, deve demorar uns 3 dias para voltar, daqui a 3 dias eu penduro o cordão na janela. Não. Assim que aqueles homens foram embora, ela na hora atou aquele cordão. Porque eu já pensei muito assim, irmãos. Às vezes nós somos tão tentados, e a gente olha para o clima do tempo,
A gente olha para o nosso país, para a nossa situação, eu posso pecar hoje e amanhã me arrepender. Que não vai acontecer nada agora, o Senhor não vai vir agora não. Mas Raabe não, ela não quis correr o risco. No momento que aqueles espias foram embora, ela atou aquele cordão. Não deixe para fazer amanhã, irmãos, o que Deus está te ordenando a fazer hoje. A mudança que Deus quer na minha e na sua vida é hoje. Não é amanhã, nós não sabemos o dia de amanhã. Pastor Jorge contou aqui sobre o seu sogro. Um dia conversou com o seu sogro, no outro dia já não estava mais com ele. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que pode acontecer com os nossos filhos. Então, é hoje. A palavra está sendo pregada e é para ser feita hoje. É hoje que tem que ter a mudança na sua casa, no seu coração. Amém, amados? Eu falei esse amém para despertar, tá, amados? Mas quando nós vamos, no versículo 24 diz assim: disseram a Josué, certamente o Senhor nos deu toda essa terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão apavorados diante de vós. Os espias entenderam que aquela terra já tinha sido dada a eles. Os espias observaram que todos estavam apavorados com a presença, com o poder de Deus. E no capítulo 3, amados irmãos, diz assim no versículo 2: ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do acampamento e ordenaram ao povo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, o vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levem, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Eles tinham que seguir a arca da aliança. E no versículo 4 diz: haja contudo distância entre vós e ela, cerca de 12.000 côvados. Não vos achegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, porque este caminho nunca passares antes. Então o Senhor dá uma ordem para que seja seguida a arca da aliança. Mas, amados irmãos, eles iam enfrentar uma grande batalha. Os espias já haviam observado toda a terra e viu a dificuldade que era de entrar naquela terra. Não seria fácil, embora o Senhor havia dito que já tinha dado nas mãos dele. E uma das estratégias que o Senhor dá para Josué está no versículo 5. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, pois amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Então, a estratégia do povo de Deus perante uma batalha, eu não sei qual é a luta que os irmãos estão passando, mas a estratégia que o Senhor nos dá para vencer, uma das estratégias é nos santificarmos. Se santifique, amados irmãos. Tire tudo aquilo que te afaste de Deus. Tire tudo aquilo que te faz pecar ao Senhor. Se santifica. Faça propósito, leia, jejue. Não há impossível para Deus, mas nós temos que nos santificar, porque isso vai nos dar força. Não é pela nossa força, mas sim é o poder que Deus nos dá. É a capacidade que Deus nos dá de vencer. Então o Senhor, Ele ensina para Josué o que fazer para vencer essa batalha. E no versículo 16, quando a gente vê no capítulo 3 e no capítulo 4, a Bíblia diz que esse povo, eles tinham que passar pelo rio Jordão. Assim como Moisés abriu o mar vermelho, Deus agora, Ele ordena a Josué que passe pelas águas. As águas do rio Jordão são repartidas para o povo passar. Amados irmãos, a ordem foi dada por Deus. Nada pode impedir esse povo de receber a vitória. As águas têm que se abrir para o povo passar. As águas têm que se abrir para o milagre e a promessa de Deus acontecer. Então não importa o que está na sua frente, vai ter que sair. Se o Senhor te prometeu, se você está fazendo tudo conforme o Senhor tem ordenado, vai ter que sair. É a doença, é o problema, é o divórcio, vai ter que sair, isso vai sair. É a dúvida que está na tua mente, vai sair em nome de Jesus. Porque é a promessa, o propósito foi dado e vai se cumprir.
O nosso Deus é fiel em cumprir aquilo que Ele nos promete. Basta a gente crer e cumprir aquilo que Ele nos ensina. Quando nós vamos para o capítulo 5, no versículo 2, diz assim: nesse tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pedra e circuncida os filhos de Israel. Então Josué fez facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate e Aralote. Aquele povo que saiu do Egito, nenhum deles entraria na terra prometida. Mas aqui é uma nova geração. O Senhor os ordena para que eles venham se santificar, e agora Josué faz uma circuncisão com cada homem daquele antes de enfrentar a batalha. Meu irmão, a circuncisão é a aliança que nós temos que fazer com Deus. Esse povo agora faz uma aliança com Deus. Então, nós temos que nos aliançar a Deus, aquilo que Ele nos ordena. Teremos um batismo, eu não sei a data ainda, mas é uma forma de aliança que nós fazemos com Deus. Quando nós nos batizamos, nós estamos dizendo para Deus: Senhor, eu quero me aliançar a Ti, eu quero ser uma nova criatura, eu quero andar nos Teus caminhos. Então, se você não é batizado, busque isso, irmãos. Busque fazer essa aliança com o nosso Deus. E já passando para o capítulo 6. Agora sim. Agora começa a batalha. Eles chegam até Jericó. Amados irmãos, as muralhas, elas significam uma fortaleza. A resistência do sistema, a resistência de Satanás, daquilo que impede o povo de passar para uma terra prometida. E é essa barreira, é essa resistência, essa fortaleza, a qual Deus vai destruir. Então vamos ler no versículo 1. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Amados irmãos, Deus fez uma promessa para Josué, e ele disse assim: Josué, eu entreguei nas tuas mãos essa cidade aí. Aos nossos olhos, amados irmãos, ainda que Deus tenha falado que nos entregou, e você chega lá, e você encontra uma muralha de 13 metros de altura, muralhas que somando dá uns 10 metros de largura, totalmente fechada, ninguém entrava, ninguém saía. Você deve achar que Deus é um brincalhão, mas não. Josué acreditou nisso fielmente, que aquela cidade já tinha sido entregue. E uma das estratégias do inimigo é colocar dúvida na nossa mente. Às vezes a gente olha tanta coisa assim, algo que parece tão impossível, mas no seu coração, o Senhor, o Espírito já está falando assim: você vai conseguir. Eu estou contigo. Confia em mim que você vai vencer essa barreira. Mas vem Satanás e bota dúvida. Será que é isso mesmo? Será que é Deus que está falando mesmo? Será que não é o meu eu que está falando demais? Mas olha só a barreira, olha só essa muralha, 13 metros de altura, como é que isso vai ruir? Aos nossos olhos é impossível, irmãos. Então, nós temos que batalhar contra essa dúvida que muitas vezes vem martelar na nossa mente e no nosso coração. Por isso que quando a gente busca essa leitura, a oração, se achegar mais a Deus, a confiança ela fica mais resistente no nosso coração, ela fica mais sólida. E quando a gente tem essa confiança sólida no nosso coração, nós confiamos e acreditamos naquilo que Deus fala. Se Deus falou, vai acontecer, ainda que os meus olhos vejam o impossível, ainda que os meus olhos vejam o contrário. Se Deus falou, vai acontecer, amados irmãos. O nosso Deus não é um Deus de brincadeira, ainda que muitos estejam brincando aí fora.
As pessoas hoje não têm reverência alguma. As pessoas vêm para a igreja para ficar no celular. As pessoas vêm para a igreja desacreditados do poder de Deus. As pessoas chegam a Deus de qualquer maneira, o cara lá de cima. Chamam o Senhor de você, é o carpinteiro. As pessoas ordenam a Deus o que Ele deve fazer. Vem, faz morada. Eu sou seu. Até as músicas escandalizam isso. Nem os louvores mais honram a Deus. As pessoas têm esquecido quem é Deus. Ontem eu estava falando com a minha família, anteontem estava falando com a minha família. Imagina que aqui é o tabernáculo, meus irmãos. E nós, com a nossa irreverência, com a nossa falta de respeito, com a nossa falta de zelo, tivéssemos que entrar lá no Santo dos Santos, quem entraria? Quem teria coragem de entrar, irmãos? A ponto de que se entrasse de qualquer maneira, seria morto. Quem é o valente que entraria? Olha como é que as pessoas se chegam até Deus. De qualquer maneira, amados. Amados, nós vamos para um tribunal, nós nos vestimos de maneira adequada. Há um silêncio, porque as pessoas respeitam aquele ambiente. Mas as igrejas hoje não tem nada disso, não tem reverência. É barulho, é só barulho, é bagunça. É qualquer música. Quando nós vamos louvar ao Senhor, vamos perguntar a Deus: Senhor, esse louvor te agrada? Esse louvor engrandece o teu nome? É esse louvor que te alegra, Senhor? Mas não, irmãos. Hoje fazem músicas para enriquecer e não para glorificar a Deus. Olha como nós estamos tão afastados de Deus. Então, no versículo 3 diz assim: vós, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim farei por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiro diante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. O Senhor dará uma outra estratégia. Ele pede para que esses homens, 7 sacerdotes, levem 7 trombetas. E ele especifica que tipo de trombeta é essa. 7 trombetas de chifre de carneiro. Amados irmãos, o significado desse chifre de carneiro nos leva lá para quando Abraão pega o seu filho Isaque, e ele é ordenado por Deus para que leve Isaque, leve ao monte e sacrifique seu filho Isaque. Chegando lá, Abraão, no momento em que levanta o punhal, que vai desferir sobre Isaque, o Senhor grita: espera, eu vi que tu é fiel. E ao olhar para o lado, tem um carneiro, preso com os seus chifres no galho, a qual aquele carneiro tomou o lugar de Isaque. Então, chifre de carneiro, a trombeta com chifre de carneiro, representa a fé que nós devemos ter em Deus, representa a provisão de Deus nas nossas vidas. Mas o Senhor, Ele dá uma outra estratégia também. Ele pede para que o povo venha rodear a cidade por 6 dias. Então, o que o povo fazia, amados? O povo, ele rodeava em volta de Jericó, e a gente vê, lendo, parece ser tão fácil. Mas, amados irmãos, você rodeia a cidade de Jericó um dia, não cai nem uma poeirinha, nem um tremorzinho, porque diz aqui, amados irmãos, era trabalhoso. No versículo 11 diz assim: assim fizeram a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez. Então entraram no acampamento e ali passaram a noite. Então eles tinham que rodear a terra um dia e voltar para o acampamento.
voltar no outro dia, rodear a terra e voltar para o acampamento. Talvez no primeiro dia, quando nós vamos orar, digamos que a gente faz um propósito, e nós vamos ter 7 dias de oração. No primeiro dia a gente está empolgado, né? A gente está com aquela garra, né? E a gente ora, lê a palavra, se reúne, cultua o Senhor. No segundo dia, a gente vai de novo, mas não com aquela garra que a gente tinha antes. No terceiro dia, não acontece nada, amados irmãos. A gente está orando, o marido continua brigando, o filho continua rebelde, a esposa não quer mais cozinhar, a esposa quer dormir na sala, o patrão lá está brigando, está te humilhando, é a doença que não vai embora. Então começa a gerar dúvida. Mas mesmo assim o Senhor, Ele ordena que por 6 dias o povo deu uma volta em volta de Jericó. No versículo 12, Josué diz assim: Josué levantou-se de madrugada. Amado, o segredo da madrugada. Josué levantava de madrugada para fazer essa volta em Jericó. É na madrugada, irmãos. As nossas batalhas, elas começam a ser vencidas na madrugada. Sabe aquele momento que às vezes dá vontade de você acorda no meio da noite, você vai no banheiro e você acha que foi por acaso? Não. É para você ali iniciar a sua batalha. É nesse momento que você estende a mão sobre o seu esposo, sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, que você intercede por alguém. É nesse momento que a batalha começa a ser vencida. São nas madrugadas. E a gente vê que é tão difícil. Eu tenho uma grande dificuldade em acordar de madrugada, irmão. Mas tem dias que eu estou dormindo e do nada eu abro os olhos assim, ó. Eu falo, não foi por acaso. E às vezes a gente vai orar, não sabe nem por que a gente vai orar. E no outro dia a gente descobre que aquela oração, ela surtiu um efeito em determinada área. Eu me lembro que uma vez, não foi na madrugada, mas eu não sou de ouvir louvor no carro. Eu não escuto essas rádios. Mas nesse dia eu comecei a ouvir um louvor. Mas eu louvava, eu gritava tanto. E quando cheguei no meu trabalho, eu fui afrontado, amados irmãos. Um homem gritou comigo, me xingou, me humilhou. E eu entendi que aquele momento que eu tive separado com o Senhor, de louvor, de adoração, era para me preparar para aquela afronta que eu sofreria. Porque talvez se eu não tivesse passado aquele momento, eu cheguei no trabalho, amados irmãos, tão leve, tão espiritual, né? E vem um camarada, começa a te xingar, te humilhar, mas aquele momento que eu tive no carro foi que me deu forças para que eu não me exaltasse, para que eu não revidasse o que aquele homem tinha feito comigo. Então, quando você orar, ora pela sua família e vai orando, irmãos. O Senhor vai trazer à sua mente a quem você deve orar, a causa que você deve orar. Vai orando por tudo, porque é a preparação de uma vitória. Entende, amados? Então ele continua dando a ordem. No versículo 5: tocando longamente a trombeta, e ouvindo voz e sonido dela, todo o povo dará um grande brado. Então o muro da cidade cairá e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Amados irmãos, eu pude ver qual é o significado do toque, porque o Senhor especifica. Você tem que dar um toque de trombeta, de chifre de carneiro, e esse toque tem que ser longo. Aí eu vi que há 4 tipos de toque de chofar. Eu escrevi aqui. Tem o toque chevarim, tem o toque tequiá, tem o toque teruá. Mas, amados irmãos, há um 4º toque, que se chama tequiá gedolá. E o que significa isso? O toque tequiá gedolá é um toque de alegria, mas alegria para uns. Só que é um toque de juízo. Então o Senhor já havia ordenado esse toque. O juízo havia chegado até Jericó.
Então, de um lado, o povo iria comemorar a ação de Deus. Do outro lado da muralha, haveria juízo sobre aquela terra. Aquela terra já estava destinada pelo Senhor à destruição. Continuando, Josué ele começa a fazer todo esse processo de rodear a terra, e diz assim: no segundo dia rodeavam a terra outra vez e voltavam para o acampamento. Esse é no versículo 14. Assim fizeram durante 6 dias. Então o Senhor ordena o povo a rodear a terra por 6 dias. O número 6 representa o número de homem. É um número que significa a nossa incapacidade. É um número imperfeito. Durante 6 dias esse povo rodeou Jericó. Mas no 7º dia, o Senhor ordena que eles venham rodear 7 vezes a cidade. Então a cidade foi rodeada por 13 vezes. 13 vezes foram rodeada a cidade de Jericó. O 7 significa a plenitude de Deus, a perfeição. Quando nós vemos que o povo rodeou 6 dias e nada aconteceu, porque nós, amado, nós não somos capazes de fazer nada, de realizar nada pela nossa força. Mas quando eles rodeiam no 7º dia, por 7 vezes, o poder de Deus é atuante naquele lugar. Entende que nós somos imperfeitos, incapazes de fazer qualquer coisa. Mas quando rodeamos a terra por 7 dias, a plenitude, a vontade de Deus, ela prevalece. Então, amados irmãos, eu fiquei imaginando, diante de tantas lutas que eu passei, que eu ficava preocupado de como eu faria, como é que aquilo se resolveria. Você imagine se eu passasse aquele período orando. Como seria diferente, amados irmãos? Isso serve de lição para mim e para você. O Senhor vence batalha com propósitos. Ao invés de nós ficarmos murmurando, duvidando daquilo que Deus falou, tentando imaginar como que nós vamos fazer para resolver aquele problema, tentando adivinhar de que maneira vai ser feito, apenas ore. Apenas ore. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Diante da dificuldade que você está passando, não murmure, não duvide, apenas ore. Cumpra o propósito de Deus. Cumpra as estratégias de Deus para que o milagre venha ser realizado na sua vida. Nossa, a hora passa muito rápido, amado. Então, chegando eles, no versículo 16 diz assim: tocando o sacerdote as trombetas, pela 7ª vez ordenou Josué ao povo: gritai, pois o Senhor vos entregou a cidade. A cidade, porém, será condenada, ela e tudo o que houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com elas estiverem em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas. Amados irmãos, Raabe, ela recebeu, através da sua fidelidade, a misericórdia de Deus. Raabe era uma mulher infiel, adúltera e que não tinha compromisso com Deus. E quando a gente vê uma situação dessa mulher, nós conseguimos acreditar que havia naquele lugar pessoas melhores do que Raabe. Raabe se deitava com todos. Raabe adulterava, uma pecadora. Raabe estava num nível mais profundo do pecado. Havia com certeza naquele lugar pessoas que se sentiam melhores do que Raabe. Havia pessoas que talvez olhava para o Raabe e olhava com sentimento de pena, por ser uma prostituta. E pior,
a sua família era sustentada pelo seu adultério. A família de Raabe era sustentada pelo pecado dela. Mas Deus achou graça. Deus teve misericórdia. Eu não sei por onde você passou, eu não sei o que passa na sua cabeça, mas Deus tem misericórdia de você e de mim. Nós já estivemos numa situação dessa, amados irmãos. Amados irmãos, eu me lembro uma vez que eu era usuário de droga, e eu fui lá na favela do Lixão com alguns amigos, eu era garçom, com a blusa branca, e eu, para não perder a noite de drogas naquele dia, eu fui até aquela comunidade, irmãos, me deu uma dor de barriga, e eu procurando um lugar para ir, tinha um trailerzinho, amados irmãos, o trailer era aqui e tinha uma brechinha assim entre a parede. Eu fui passando por aquilo, irmãos, me esfregando todo, sujava na frente e sujava atrás. Só que no meio do caminho, irmãos, eu fui me defecando todo, irmãos. Uma podridão, uma vergonha, uma degradação, algo sujo, nojento. E eu permaneci a noite toda, amado, sujo, para não perder a noite de drogas naquele lugar. Eu entrava no carro e as pessoas não sabiam, estava todo mundo doidão. E as pessoas, nossa, que cheiro é esse? Nossa, tem alguém podre aqui dentro. E era eu, amados irmãos. Isso aconteceu à meia-noite. Eu cheguei em casa às 6 horas da manhã. Olha como o pecado te humilha, olha como o pecado te envergonha. Raabe era essa mulher, muito vista por muitos como o lixo da sociedade, como alguém que não tinha mais jeito, como alguém que não tem mais solução. Mas porque ela ouviu falar de Deus, reconheceu a soberania, passou a interceder, a orar pelos seus, passou a aconselhar, passou a proteger os espias de Deus. Deus achou graça nela. É a misericórdia de Deus que nos alcança. E aí o Senhor, no versículo 8, tão somente guardai das coisas condenadas. E no versículo 20, gritou o povo e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ouvindo o povo o sonido da trombeta, deu um grande brado e o muro caiu, e o povo subiu à cidade. Cada qual a atacou de onde estava e a tomaram. Tudo que havia na cidade destruíram totalmente a fio de espada. Homem e mulher, menino, velho, boi, ovelhas e jumentos. Disse Josué aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da prostituta e tirai-a de lá, com tudo o que tiver, como juraste. No versículo 23, assim entraram os jovens espias e tiraram Raabe, e seu pai, e a sua mãe, e os seus irmãos, e tudo o que tinha. Tiraram também todos os seus parentes, e puseram-no fora do acampamento de Israel. Versículo 25. Josué, porém, poupou a vida da prostituta Raabe e a família de seu pai, e tudo o que tinha, porque esconderam os mensageiros que Josué enviara para espiar Jericó. E ele sabia que no meio de Israel, ela habita no meio de Israel até o dia de hoje. Amados irmãos, esse povo gritou, mas não foi o grito que derrubou as muralhas. O povo gritou e as muralhas ruíram. Não foi o grito, foi a obediência do povo. Os músicos, se quiserem subir, podem subir, por gentileza. Foi a obediência do povo que fez com que aquelas muralhas ruíssem. E essa trombeta, que um dia tocou a trombeta do juízo, ela vai ser tocada um dia. Quando o nosso Senhor Jesus vier, irmãos, amados irmãos, eles tiraram Raabe, e quando Raabe é retirada, todo aquele lugar foi destruído. E eu costumo dizer que quando o último servo do Senhor tirar a ponta do seu pé dessa terra, a ira do Senhor vai ser derramada neste lugar. E isso me estremece o coração, porque um dia nós vamos estar perante o Senhor, aonde o Senhor vai nos julgar, aonde nós vamos ter que mostrar para Ele o que nós fizemos
com o corpo que Ele nos deu, com os dons que Ele confiou a cada um de nós. O que nós temos feito com o nosso corpo? O que nós temos feito com os dons? Cada um de vós tem um dom. Tem uns que estão escondendo o seu dom. E o Senhor vai cobrar isso. Nós vamos prestar conta do que nós fizemos com a nossa família, com os nossos filhos, com a nossa esposa. O que nós vamos falar para Deus quando o grande dia chegar e a trombeta tocar? Como é que nós vamos nos apresentar a Ele? A Bíblia diz: louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tens preparado. O que você tem feito com aquilo que Deus confiou nas suas mãos, amados irmãos? Será que você enterrou o talento que Deus te deu? Você vai ser cobrado, amados irmãos. Eu vou ser cobrado. Talento não é para ser enterrado. Talento é para ser usado a favor de Deus. Quando nós ouvimos falar de dons na Bíblia, dom significa presente. Deus nos deu um presente a cada um de nós. Cadê o presente que Deus te deu? O que você está fazendo, irmãos? Jovens aqui, para de ficar rabiscando seu corpo. O corpo não é seu. O corpo foi emprestado por Deus e Ele vai cobrar. Hoje muitas igrejas dizem que não é pecado. É pecado. Fazer tatuagem é pecado. Você está indo contra a palavra de Deus. Mas é o nome do meu esposo. Você quer honrar teu esposo? Respeita ele. Você quer honrar tua esposa? Respeita, cuida dela. Você não precisa tatuar o nome dos seus filhos. Cuida deles. Trata deles, ensina ele. Não fique rabiscando o seu corpo. Busque a santificação, busque a santidade. Porque a trombeta vai ser tocada. E eu não sei que dia vai ser. Mas quando for tocada, irmãos, você vai estar aqui ou você já vai ter tirado o seu pé dessa terra? Eu agradeço a oportunidade. Vai louvar? Louvado seja o nome do Senhor.